Olá! Vamos dar início hoje à nossa série Deus Caminha na História. O que esse estudo propõe? Na verdade, nós analisaremos toda a Bíblia. Percorreremos todo o período histórico, desde a origem das coisas, a criação do homem, até os nossos dias. Passaremos pela palavra em muitas histórias muito conhecidas. Talvez você diga, mas eu já conheço essas coisas. Eu já sei, conheço essas histórias. O objetivo, no entanto, é perceber uma linha onde Deus começa em um determinado ponto, mas Ele tem em vista um objetivo e um alvo a ser alcançado. É uma visão panorâmica de todo o plano de Deus, de toda a visão bíblica contida dentro da história. Aliás, eu acho que fica melhor se nós falarmos a história dentro da visão bíblica, porque a história nada mais é do que o cumprimento daquilo que Deus já estabeleceu. Temos na palavra que Deus anuncia o fim desde o princípio. O meu desejo, portanto, é que você perceba esta linha onde Deus vai caminhando. Vamos passar por 8 principais acontecimentos bíblicos em ordem cronológica, como uma introdução. Todos esses 8 acontecimentos estão relatados no livro do Gênesis, e a palavra Gênesis significa origem, fonte, criação ou começo de alguma coisa. Gênesis, então, é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro acontecimento não poderia deixar de ser a criação e a formação do homem. Quando Deus coloca o homem lá no jardim do Éden e pede para que ele cultive o jardim, mas também guarde. Significa que ele poderia correr o risco de perder aquela condição tão maravilhosa que Deus tinha estabelecido para o homem. Se nós pensarmos numa geografia de onde possivelmente tenha sido o Jardim do Éden, a Bíblia nos dá uma pista. Lá no capítulo 2, versículos de 10 a 14, fala que no Éden nascia um rio que regava o jardim e que depois se tornava em 4. O nome do primeiro era Gion, o segundo Pison, o terceiro Tigre e o quarto Eufrates. Desses 4 rios nós temos ainda hoje, em nossos dias, o rio Tigre e o Eufrates. Pela localização que a Bíblia nos dá, parece então que o Jardim do Éden estava localizado na Mesopotâmia. Essa palavra significa entre rios, justamente entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Nos nossos dias, seria onde hoje está localizado o Iraque. Como segundo acontecimento, nós vamos ver a queda e o pecado do homem, onde Deus propõe para o homem uma escolha, Deus dá o livre-arbítrio ao homem, mas Ele usa de maneira a escolher viver uma vida independente de Deus, ouve a voz do inimigo, vira as costas para Deus. O terceiro, nós vamos ver a história de Caim e Abel, o primeiro assassinato e o surgimento de uma linhagem ímpia. Essa palavra ímpia ou ímpio vem de impiedade. Então é uma linhagem que escolheu viver uma vida independente de Deus. Caim casou provavelmente com uma das suas irmãs, porque a Bíblia no início, Deus permitiu isso, depois muito tempo, Deus vai dar orientações, então proibindo uniões de familiares próximos. Mas aqui, na multiplicação da raça humana, Deus permitiu com certeza, e ele se casa com a sua mulher e funda uma cidade. E a partir daí nós vemos então uma linhagem que escolhe viver uma vida independente de Deus, uma linhagem então ímpia. Um quarto acontecimento, nós vemos o nascimento de Sete. Sete gerou Enos, e a partir daí, diz a Bíblia, o nome do Senhor passou a ser invocado. Isso nos dá uma ideia de um culto público, ou de que coletivamente eles passaram a buscar o Senhor. E nós temos então esta outra linhagem de pessoas que, apesar de terem caído, ainda têm o desejo de agradar a Deus, de buscar a Deus, e esta descendência justa na linhagem de Sete. O quinto acontecimento, nós vemos a vida de Enoque. Enoque é o 7º homem.
Sétimo, não o sétimo homem que existiu na terra, mas o sétimo em descendência. Este filho desse, até chegar o sétimo homem. E ele andava tão perto de Deus que Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado. Enoque é uma figura interessante, está aqui como um dos principais acontecimentos, porque ele simboliza a igreja, ele simboliza o que Deus ainda vai fazer com o seu povo, ainda num futuro. O sexto acontecimento é a corrupção da raça humana. A maldade foi tomando conta, a imoralidade. Deus, ao contemplar o ser humano, ele dizia: só existe maldade. O homem vive muito tempo, é muito tempo com maldade no coração. E a partir daí Deus então vai encurtar drasticamente o número dos dias do homem. Eles viviam muitos anos, muito tempo. O povo mesmo atraiu sobre si o juízo. E nós vamos estabelecer aqui um princípio de que o juízo de Deus é por causa da sua misericórdia. Deus tem em mente um lugar para chegar. Deus tem em mente um reino eterno, onde estejam presentes todos aqueles que voluntariamente escolherem amá-lo e servi-lo. Porque todo ser humano foi criado para isso, para amar e servir a Deus. E longe desse propósito ninguém pode ser feliz. Mas nesse momento, a imoralidade e o pecado estavam tomando conta de toda a humanidade, que Deus viu a necessidade de exercer um juízo, para que um remanescente permanecesse. E no meio de toda essa situação, um homem achou graça aos olhos de Deus. E nós vamos para o sétimo acontecimento, que é o dilúvio, onde Deus pede então a Noé para construir uma arca e pregar aquela geração, pregar sobre arrependimento, pregar sobre a soberania de Deus. Mas aquela geração não se volta para Deus, o dilúvio então vem, toda a raça humana é exterminada, sendo preservado somente a família de Noé, ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas esposas, como a Bíblia diz, 8 pessoas. O oitavo acontecimento é a Torre de Babel. Aproximadamente 120 anos após o dilúvio. Nós vemos na Bíblia que a terra voltou a ser povoada pela família de Noé, pelos seus filhos. E aqui, 120 anos depois, então, o povo se reúne, eles viviam mais ou menos próximos, já tinham se estabelecido nas terras, na região, mas aqui eles se unem num só propósito: construir uma torre cujo topo alcance os céus. Percebemos esse desejo de independência, desejo de que a glória pertença ao próprio homem, desejo de construir uma vida e tornar célebre o nome independente de Deus. Deus olha aquela situação, vê que o povo está em unidade, e a unidade é um princípio de que não haverá limites para o que o povo intenta fazer. Então Deus intervém, confunde as línguas, e aí nascem os diferentes idiomas. Eles não se entenderam mais, e daí o nome Babel, que significa confusão. Antes esse lugar era chamado Sinear, e agora passa a ser chamado Babel, que significa confusão. Então, nessa introdução, passamos por 8 acontecimentos principais em ordem cronológica. E analisaremos agora a chamada a Abraão e a aliança que Deus propõe a ele. Nesse período, entre a Torre de Babel e a vida de Abraão, possivelmente tenha vivido o personagem Jó. Temos um livro na Bíblia, o livro de Jó. Muito provavelmente tenha sido o primeiro livro a ter sido escrito. Ele não conta o início das coisas, esse é Gênesis, também não está em ordem cronológica, mas possivelmente Jó tenha vivido nesse período, após a Torre de Babel e antes de Abraão. Até Abraão se passaram cerca de 2000 anos. E até aqui Deus não tinha muitas pessoas para contar na terra. Ele contava com Abel, Caim o matou. Contava com Enoque, mas ele mesmo o tomou para si. Contava com Noé.
E Noé cumpriu os propósitos de Deus naquela presente geração. Mas Deus ainda não tinha uma aliança com o homem. Então chega neste momento que ele vai propor a Abraão uma aliança. Aliança é um contrato sagrado onde tudo se torna comum. Tudo que é de Deus passaria a ser do homem, e tudo que é do homem passaria a ser de Deus. Deus está preparando aqui uma maneira de ele entrar na terra, segundo a autoridade que ele tinha dado ao próprio homem. E o propósito de Deus está na salvação dos homens. Deus vai propor essa aliança porque ele está pensando em mim, em você. A raça humana tinha voltado as costas para Deus e o pecado estava presente na vida de todos. Então, através desta aliança, Deus começa a caminhar nessa história para trazer a redenção a toda a humanidade. Capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A ordem de Deus foi: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A promessa que Deus fez é que faria dele uma grande nação, multiplicaria a sua descendência. Mas o propósito de Deus era ter um povo na terra que o representasse. Era Deus mesmo se revelar àquele povo, de maneira que este povo pudesse revelar o Deus Altíssimo a todas as nações. E, em última instância, e o principal, Deus estava, através desse povo, preparando o caminho para enviar o Salvador a esta terra, falando em redenção e salvação. Quando Deus diz: em ti, na tua descendência serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. No Novo Testamento, em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 16, nós lemos: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E as Escrituras não dizem aos seus descendentes como sendo muitos, mas ao seu descendente, querendo dar a entender com isto que é Cristo. Então Deus está pensando em preparar o caminho para enviar o seu Filho à terra, pensando em redimir toda a humanidade. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus vai ensinar a Abraão a crer. E ele dá um sinal visível a ele para dizer que a sua descendência seria muito numerosa. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Aqui temos um princípio ensinado pelo próprio Deus, que é não olhar as circunstâncias, não se deter naquilo que é visível, mas colocar os olhos em Deus, na sua palavra. Os mundos vieram a existir pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir daquilo que é invisível, e Deus pode trazer à existência aquilo que não existe através da fé. Então Deus está ensinando Abraão a crer. Abraão, olhe para as estrelas do céu. Não olhe para a tua própria situação. Quando você ficar se concentrando na esterilidade de Sara, nos anos avançados que você tem, nos anos avançados de Sara, você vai ficar cada vez mais abatido. Mas eu digo para você: sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Deus está ensinando a Abraão a fixar os olhos nas promessas de Deus, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele é tido como pai da fé, porque seguiu as instruções de Deus e creu em todas as promessas do Senhor. Então aquilo alimentava a fé de Abraão, era a maneira como ele conseguia trazer as palavras de Deus e estar gerando esta promessa de Deus na sua vida. Deus então faz a promessa: você terá um filho e este seu filho será o seu herdeiro.
No capítulo 15 ainda, no versículos 7 e 8, Deus vai propor a aliança. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Nós vamos ver que Deus aqui responde algo para Abraão muito estranho para a nossa cultura. Abraão está pedindo: Deus, como eu posso ter certeza de que realmente vai ser assim como você está falando? Deus vai responder numa linguagem de aliança, que era comum naquela região, naqueles dias. Versículos 9, respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Isso tem um significado. Quando Deus pede animais da terra e aves do céu, está representando que esta aliança aconteceria entre a terra e o céu. Deus está propondo essa aliança a Abraão. Abraão simplesmente traz os animais. Versículo 10 nós vemos: Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Vemos, Abraão reagiu normalmente segundo a linguagem de aliança que ele conhecia. Pegou os animais, cortou-os ao meio, colocou as metades uma de frente à outra, porque este era o costume. Porém, as aves ele não partiu. Os animais deveriam morrer, porque estava simbolizando o homem. Mas as aves não morreriam, porque está simbolizando o próprio Deus. No entanto, nós percebemos aqui que eram 3 animais e apenas 2 aves, porque o Pai e o Espírito Santo não morrem, mas o Filho um dia viria a esta terra e morreria no lugar do homem. Seguindo aqui no versículo 11, nós vemos: nisto aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Claramente, aves de rapina na Bíblia simbolizam Satanás. O inimigo está tentando impedir aqui a concretização desta aliança. E Abrão começa a enxotar essas aves de rapina, mas é uma luta desigual. Então vem sobre ele um sono profundo. E ele foi acometido por trevas densas e apavorantes. Aqui fala isso no versículo 12. Então este momento de opressão vem sobre a vida dele. E Deus vai lhe falar, anunciando as coisas que estariam por vir. Versículos 13 a 16. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus então vai anunciar o futuro a Abraão. Ele recém prometeu o filho e ele já vai falar que essa descendência seria numerosa, mas seria levada para uma terra estranha. Se tornariam escravos lá. Mas Deus visitaria a nação que estava subjugando o seu povo. E na 4ª geração eles voltariam para a terra onde Deus havia prometido. A terra de Canaã, onde Abraão estava neste momento. Nós sabemos já, conhecemos a história de que esta nação que eles seriam levados ao Egito, onde eles seriam escravizados lá. Aqui tem um detalhe interessante, que Deus fala: na 4ª geração voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. E vamos entender outro ponto importante na Bíblia. É como se Deus tivesse uma medida para cada indivíduo, para cada família, para cada nação. E Deus dá tempo para cada um para que se arrependa dos seus pecados. E neste tempo, se a pessoa, se a nação, se a família não se arrepende, esta medida vai enchendo. E o juízo de Deus é por causa da sua misericórdia. Então nós vemos que quando a medida enche, Deus dá o tempo e eles não se arrependem, é necessário então intervir com o juízo.
para que o plano de Deus possa continuar, para que a maldade e a imoralidade não tomem conta. Então Deus está anunciando aqui, nós vamos estudar nos próximos encontros. Muitas vezes as pessoas leem o Antigo Testamento e não entendem a maneira de Deus agir destruindo povos. E nós vamos perceber, aqui está o fundamento. Deus, desde esse ponto, está dando o tempo para que se arrependam e esperando realmente. Deus só exerce o seu juízo quando a medida chega no seu ponto culminante. O próximo passo, depois de Abraão ter colocado as partes uma de frente às outras, seria os parceiros de aliança andarem de mãos dadas ou de braços dados por entre as partes, confirmando então a aliança. E Abraão está então esperando quando Deus lhe fala, e no versículo 17 nós vamos ler: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Deus então naquele dia faz uma aliança com Abraão. Mas o normal seriam que os parceiros de aliança andassem por entre as partes. Como Deus andaria com Abraão por entre as partes para confirmar a aliança? Quando vemos caminhando por entre as partes, é um fogareiro esfumaçante. Que figura é essa? Nós vemos o próprio Deus Pai, que se apresenta assim no Monte Sinai. Mais à frente nós vemos quando ele entrega os 10 mandamentos ao seu povo, o monte todo fumegando e vozes, trovões e um monte em fogo. Então o próprio Pai se apresenta aqui. E quem é esta tocha acesa? Muito tempo depois, alguém viria a esta terra e anunciaria a todos os que estivessem ouvindo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Então o próprio Jesus toma o lugar de Abraão aqui, para andar por entre as partes e confirmar esta aliança. Isso é tão tremendo, a revelação da palavra de Deus. O tempo vai passando e nós vemos aqui, Abraão tinha a promessa, mas o filho não estava vindo. Então Sara acaba tendo uma ideia e oferecendo a sua serva Agar, uma egípcia, para que concebesse o filho no lugar dela, para que Abraão tivesse filhos através da sua serva. E nós vemos que este acontecimento, esta ajuda que eles quiseram dar a Deus, esta resolução de problemas com a sua própria cabeça, pelos seus próprios métodos, deu origem aos povos árabes. Vamos ler capítulo 16, versículos 10 a 12. O que acontece é que realmente Agar engravida e chega um momento, ela tem dificuldades com Sara e ela então foge. Nesse momento, em grandes dificuldades, o anjo do Senhor vai aparecer a ela e dizer: disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Temos aqui o anjo do Senhor então anunciando a Agar: olha, você concebeu, vai dar à luz um filho, ele se tornará um grande povo, se multiplicarão muitos, eles se comportarão como um jumento selvagem. A Bíblia aqui já fala dessa característica forte deste povo árabe e diz que eles viveriam em hostilidade contra todos os seus irmãos. Quando fala dos irmãos aqui, está se referindo a outra descendência que Abraão vai ter, baseado no filho da promessa, que hoje nós conhecemos pelos israelitas. Gênesis 21, 18. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Aqui, Ismael já tinha nascido e Isaque também já tinha nascido, o filho da promessa, e começou a acontecer a rivalidade entre os dois. E chega um ponto que eles já não podem mais habitar juntos. Abraão então despede
Agar com o seu filho, e ela se encontra numa situação bastante difícil no deserto, quando novamente o anjo do Senhor aparece, prometendo que faria dele uma grande nação. No capítulo 25, versículos 12, nós vamos ver então a linhagem ou a descendência de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Então vai aqui falar o nome de todos eles, e no versículo 16 fala: foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Mais uma vez nós vemos a palavra de Deus afirmando que eles montaram o seu assento, o seu acampamento próximo à descendência de Abraão, que viria através de Isaque, e viveram em hostilidade, em divergência. Quando analisamos hoje a situação entre árabes e israelenses, nós vemos que esse conflito tem uma longa data, e a origem está justamente nesse episódio da Bíblia. Fechando esse parênteses, nós voltamos a mais um passo na confirmação da aliança. Vamos encontrar em Gênesis capítulo 17, versículo 4 e 5, onde Deus então vai fazer a troca dos nomes. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Todas as vezes que falamos sobre Abraão, nós já usamos o nome que foi trocado, mas até este presente momento, ele era chamado Abrão. E é aqui que Deus então vai propor. Deus chega para ele e diz: olha, Abrão, da minha parte, quanto a mim, é contigo a minha aliança. Mas uma aliança sempre precisa ter uma resposta. Deus propõe a aliança, mas o parceiro de aliança precisa responder a isso. E Deus chega aqui para mais esse passo e propõe: olha, quanto a mim, é contigo a minha aliança. Você não será mais chamado Abrão, mas Abraão. Na nossa tradução para o português, perdeu-se um pouco do significado. O nome de Deus em hebraico, ele é escrito com 4 consoantes: Y, H, W, H. Foi traduzido para nós como Jeová, Javé, Yavé, e nas nossas traduções foi convencionado tudo como o Senhor. Então aparece 2 vezes o H no nome de Deus. E Deus diz a Abrão: de agora em diante o teu nome não será mais Abrão, mas Abraham será o teu nome. Deus coloca o H do seu nome, é semelhante ao seu sopro dentro do nome de Abraão. E o nome tem a ver com a missão, com o significado da missão que Deus dá a determinada pessoa. Então, nesta troca de nomes, Deus insere parte do seu nome dentro do nome de Abraão. E será que Deus pegou o nome de Abraão? É interessante que a partir daqui, quando Deus se apresenta para alguém, Deus se apresenta dizendo: eu sou o Deus de Abraão. Então vemos a troca dos nomes como uma parte da concretização da aliança. Esse significado tremendo. A terceira etapa da aliança era a marca, o sinal, a cicatriz que cada descendente de Abraão deveria carregar no seu próprio corpo. Vamos ver capítulo 17, versículos de 10 a 14. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês.
sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então nós vemos aqui esta marca, esta cicatriz que deveria ser carregada em cada descendente de Abraão. E Deus fala, olha, isso será o sinal da aliança entre mim e vocês. A circuncisão era uma pequena cirurgia onde era retirada a pele que cobre o órgão reprodutor masculino. Então a circuncisão foi dada pelo Senhor e ela simbolizava a aliança, o pacto, o combinado, que Deus era por este povo, que eles pertenciam a Deus. Nós vemos em passagens posteriores o valor de estar em aliança com Deus. Num episódio muito conhecido, quando Davi vai enfrentar Golias, que é aquele gigante filisteu, Davi se enche de fé e ele diz: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está atribuindo o valor da circuncisão. A circuncisão deixava eles numa posição de aliança com Deus. Tudo que era deles era de Deus, tudo que era Deus era deles. A guerra deles se tornava a guerra do próprio Deus. E esse filisteu podia ser grande, podia ser gigante, podia aparentar coragem, mas ele não estava em aliança com Deus. Então muito maior era Davi nesta situação. E ele diz: você vem a mim com paus e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi enfrentou a Golias na força da aliança, por causa da marca que ele carregava em si, que é a circuncisão. No capítulo 21, nós vemos o nascimento de Isaac, e no capítulo 22, onde ele já é um rapazinho, nós vamos ver a última parte da confirmação desta aliança, que é a prova. Quando Deus chega para Abraão e pede o seu filho em sacrifício. Gênesis 22, versículos 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Aqui está a prova da aliança. Abraão era avançado em dias, não tinha filho. Deus mesmo chega para ele, propõe uma aliança e promete um filho. E diz que deste filho seria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu ou como a areia na praia do mar. E agora, Deus chega para Abraão e pede que ele sacrifique este filho, que ele entregue este filho ao próprio Deus. Logo no versículo seguinte, parece que Abraão simplesmente levantou e levou o menino, mas nós sabemos por outros textos na Bíblia que Abraão aqui precisou exercer a sua fé, ele precisou colocar os seus olhos nas promessas. A Bíblia diz, lá no Novo Testamento, tanto no livro de Romanos quanto Hebreus, que Abraão creu contra toda esperança. Ele precisou alimentar a sua fé e ele disse que se Deus havia prometido uma descendência a ele, não saberia o que Deus iria fazer, mas ele faria a sua parte e Deus cumpriria a dele, ainda que para isso precisasse ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Nós vemos aqui no versículo 12, momento onde Abraão leva o filho, tem a lenha, tem o cutelo, amarra Isaque sobre o altar. Nós podemos imaginar esta cena. Isaque sendo levado para o sacrifício e pedindo ao pai, aqui está esse texto, diz: olha pai, eu estou vendo a lenha para o sacrifício, estou vendo o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão profeticamente responde: Deus proverá para si o cordeiro. E ele está profetizando sobre a vinda do Cordeiro. Você logo vai entender o significado tremendo da prova desta aliança, que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Neste momento deve ter sido a experiência que Isaque teve com Deus. Porque na Bíblia nós vemos o Deus de Abraão e o temor de Isaque.
Parece que a experiência pessoal que Isaac teve com Deus, ou a resposta que ele deu a Deus, deve ter sido nesse momento, quando ele mesmo, em fé, responde a Deus, se submetendo àquilo que Deus havia pedido ao seu pai. Ele era um rapaz, Abraão era já um velho. Muito bem, ele poderia ter escapado, teria fugido. Mas não, ele se rende neste momento. E no versículo 12, quando Abraão está para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor aparece e diz: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Versículo 15, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por você ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Vemos aqui algo tremendo. O anjo do Senhor diz a Abraão: não faça isso, agora sei que temes. Abraão passou pela prova e foi aprovado. Realmente em tudo ele manifestou fidelidade a esta aliança. Porque uma aliança não podia ser negado nada ao parceiro. A aliança é o contrato sagrado onde tudo se torna comum. Se Deus pediu o filho, ele não poderia negar. Mas na aliança também tem uma coisa. Quando um dos parceiros pede algo e o outro entrega, esse que pediu fica obrigado, por força da aliança, ele fica obrigado a fazer a mesma coisa. Então nós vemos aqui, quando o Senhor jura por Ele mesmo, diz: olha, juro por mim mesmo que por você ter feito isso e não me negado o teu filho, certamente te abençoarei. O que é que Deus está falando aqui? Por você não ter negado o teu único filho, porque você fez isso, por causa disso, eu certamente te abençoarei. Como? Um dia, enviando o seu filho a esta terra. Isaac foi pedido em sacrifício, mas antes de ele morrer, ele foi livre pelo Senhor. O Filho de Deus, no entanto, viria a esta terra e morreria no nosso lugar. Quando fala aqui que certamente lhe abençoaria a descendência, eles seriam numerosos. E diz aqui: a sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Tem uma outra tradução que diz: possuirá as portas do teu inimigo. Essa é uma expressão idiomática que significa ele vencerá, se colocará na porta do inimigo como vencedor. Nós vemos isso relatado no livro do Apocalipse, capítulo 1, quando Jesus, após ter vencido a morte, ter morrido no nosso lugar, mas vencido a morte, ele vai até as regiões do inferno, toma as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás e se coloca nas portas da sua casa como um vencedor. Vemos aqui esta promessa se cumprindo cabalmente. E quando diz assim: e por meio dela, dela quem? Da sua descendência. Aqui que eu já mencionei, que não é, Deus não está falando de muitos, mas está falando de um que viria e que é Cristo. Por meio dessa descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Eu, você, a nossa família, a nossa nação, todos aqueles que crerem. Então, por causa dessa aliança que Deus fez com Abraão, Abraão é chamado o pai da fé, porque ele creu acima das circunstâncias. Ele é exemplo para todos aqueles que seguem o Senhor, aqueles que têm no Senhor e nas suas promessas o alvo da sua vida, a força da sua vida, porque não há impossíveis para Deus, mas tudo é movido pela fé, e Abraão foi chamado o pai da fé. Os 4 passos da aliança, quando Deus mesmo, junto com Jesus que toma o lugar do Abraão, passa por entre as partes. Vemos o segundo ponto, que é a troca dos nomes. Vemos depois a marca, o sinal da aliança, que é a circuncisão. E o 4º passo, a prova da aliança. E assim fica consumado a partir daqui, no Novo Testamento, quando Deus fala desse incidente, fala: não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por
si mesmo. Neste momento, Deus se obriga por força da sua própria palavra, jurando por si mesmo que Ele cumpriria a sua promessa e mandaria o Salvador a toda esta terra. Isso está falando Deus caminhando na história, fala de redenção, fala de salvação. Eu sei que essas histórias são conhecidas para você, mas o que esta série se propõe é que você perceba uma linha onde Deus foi caminhando para chegar na minha vida e na sua vida. Em Gênesis capítulo 25, dos versículos 19 a 26, nós vemos um breve relato da história de Isaac. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua esposa, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro do ventre dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro. O mais velho servirá o mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Então percebemos aqui que Isaac se casou aos 40 anos, teve filhos somente aos 60, para ter filhos, precisou interceder diante de Deus, porque a sua esposa também era estéril. Isso é uma situação interessante. Vemos que Sara era estéril, Deus operou sobrenaturalmente. Agora vemos que Isaac demorou para se casar e ainda sua esposa também era estéril. Mas ele orou para que tivesse filhos, Deus abençoou e Rebeca então dá à luz a gêmeos. Esaú sendo o primogênito e Jacó. Agora no capítulo 26 de Gênesis, versículos de 2 a 5, nós vamos ver Deus repetindo a mesma promessa que fez a Abraão, agora a Isaac. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Percebemos aqui então Deus repetindo a promessa, confirmando a promessa agora com Isaac. Vamos analisar um pouco o que significa a primogenitura. Na Bíblia é um assunto bastante falado. Nós vemos aqui que Esaú era o primogênito. No que consistia o direito da primogenitura? Existiam bênçãos adicionais ao primogênito. Por exemplo, ao primogênito cabia a liderança na adoração a Deus e a chefia de toda a família. Faltando o pai, o primogênito assumia a liderança da família e também conduzia a família na adoração. Uma segunda bênção da primogenitura era a porção dobrada da herança. Cada filho receberia uma porção de terra, mas ao primogênito caberiam 2 porções. E o terceiro e mais importante privilégio da primogenitura era o direito da bênção do conserto. A linhagem que receberia o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Em outras palavras, a linhagem que traria a este mundo o Messias, o Filho de Deus. Então, aquele que caberia a bênção da aliança, a bênção do conserto. Nós percebemos pela história da Bíblia que Esaú não valorizou a primogenitura.
Certa vez, na sua juventude, ele era um caçador, Jacó era um homem mais pacato. Ele voltou da sua caça, estava tão cansado, viu o seu irmão com um guisado de lentilhas e disse: dá-me esse guisado de lentilhas, estou tão cansado. E Jacó, ele tinha muitos problemas no seu caráter. O próprio nome Jacó significava suplantador ou enganador. E Jacó se valeu daquele momento de fraqueza do irmão e disse: olha, tudo bem, eu dou o meu guisado para você e você me vende o seu direito de primogenitura. Esaú naquele momento foi leviano. Ele não percebeu a dimensão do que significava a primogenitura. E ele respondeu: olha, de que me vale ser o primogênito? Eu estou aqui prestes a morrer, de tão cansado, eu quero mesmo é comer. Ele ficou pensando nos seus prazeres momentâneos. Jacó tinha muitos problemas, mas ele tinha um desejo por Deus. Ele ansiava por mais de Deus. E Esaú era mais correto num ponto de vista de caráter, mas ele não teve por preciosas as promessas de Deus. E então ele perdeu aqui o seu direito de primogenitura. E quando ele quis se arrepender, já era tarde demais. Não tinha mais o que ser feito. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17, nós lemos: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então vemos aqui, no final da vida de Isaac, quando ele vai abençoar o seu primogênito, vemos mais uma vez uma situação onde Jacó e a sua mãe fazem um combinado aí e Jacó é abençoado como primogênito no lugar de Esaú. Mas o que nós percebemos na palavra, a leitura de Deus sobre a situação, é que Esaú foi profano. Esaú não teve por preciosas as promessas de Deus. Ele não considerou, ele desprezou aquilo que Deus considerava precioso. E porque Jacó valorizou, então Jacó recebeu o direito da primogenitura. Depois disso, nós vamos ver Deus aparecendo a Jacó agora e confirmando com Jacó as mesmas palavras que falou a Abraão, que falou a Isaac. Agora Deus vai falar a Jacó, propondo esta aliança. Capítulo 28, versículos de 13 a 15. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então vemos aqui Deus agora aparecendo a Jacó e propondo a ele a aliança. Interessante, Deus caminhando nessa história. Fez essa aliança com Abraão e vai confirmando com os seus primogênitos. Jacó teve a bênção do Senhor, teve filhos e enriqueceu muito. Deus realmente o abençoou, esteve com ele, multiplicou o seu gado, o seu rebanho, e ele teve muitos filhos. Deus novamente aparece para ele e nós vemos no capítulo 31, versículo 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Nesse período, Jacó estava na terra dos seus parentes. E Deus então lhe diz: volte para a sua terra, para a terra dos seus pais, e eu vou estar com você, e eu vou continuar a te abençoar. Nesta caminhada, quando ele então reúne todos os seus rebanhos, as suas esposas, as servas das suas esposas, e era uma longa comitiva. Chegou um momento onde ele passa toda esta comitiva, e ele para e fica a sós com o Senhor. E aqui vai acontecer algo maravilhoso. Deus vai tratar com Jacó. O anjo do Senhor vai aparecer a ele e vai mudar o seu nome. Capítulo 32, versículo 28.
Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Este homem que aparece aqui é o anjo do Senhor. E ele diz: você lutou com Deus e com homens e foi vencedor. Esta luta foi uma luta interna, aqui neste texto até externa, mas está expressando a tentativa de Jacó sempre de obter as bênçãos de Deus, de perseguir aquilo que agradava a Deus. E neste momento Deus vai mudar o seu nome de Jacó, que é enganador, suplantador, vai dar o nome de Israel, significa príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e vence. Então daqui origina-se o nome dos descendentes de Israel, israelitas, tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, de onde procedeu este nome. Israel é Jacó, são sinônimos. A partir daqui, tanto faz chamar Jacó ou chamar Israel. Povo de Israel significa povo de Jacó. Gênesis capítulo 35, versículos 11 e 12, Deus vai confirmar mais uma vez o chamado e a aliança com Jacó. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Então Deus repete essas palavras, reafirma a sua promessa, fala que vai multiplicar e que daria uma terra em herança a todos os seus descendentes. No capítulo 35, dos versículos 23 a 26, nós vamos encontrar o nome dos filhos de Jacó ou filhos de Israel. Esses foram seus filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. E ele também teve uma filha que se chamava Diná. São 12 filhos ao total e que nós passamos a ler na Bíblia, de onde originaram-se as 12 tribos de Israel. Essa palavra tribo significa a linhagem de cada um dos filhos se tornou uma tribo. De todos esses filhos, Jacó tinha um filho a quem ele amava mais. Isso não é um procedimento totalmente correto, mas naqueles dias, na origem ainda, quando nós lemos a Bíblia, eles ainda estão aprendendo muitas coisas e muitos exemplos deles não são exemplos a serem seguidos, e este é um deles. José era filho da mulher que Jacó amava, filho de Raquel, e ele então tinha um amor especial por José. Por causa disso, os seus irmãos o odiavam, e além de tudo, Deus ainda deu a José alguns sonhos de que ele estaria em posição de autoridade. E José ingenuamente contou isso aos seus irmãos, contou ao seu pai, sua mãe, e isso atraiu o ódio dos seus irmãos. Conhecemos pela Bíblia que por causa disso, os seus irmãos o venderam para uma caravana que estava passando, e José terminou lá no Egito. Lá, por uma cilada, ele acaba indo para a prisão, ficando muitos anos na prisão. A Bíblia diz no Salmo 105 que a palavra do Senhor o provou. Era um tempo onde Deus estava preparando José para assumir aquilo que Deus tinha determinado para ele. Então vem o rei, o faraó, tem um sonho e chama José então para interpretar esse sonho. E ele interpreta de que viriam muitos anos de abundância e logo se seguiriam anos de muita pobreza. Faraó então coloca José como administrador geral do Egito. E neste tempo realmente se cumpre o sonho vindo de Deus, a interpretação de José. E os irmãos de José que estavam lá em Canaã com o seu pai também começam a sofrer a seca e a fome. E eles ouvem dizer que lá no Egito tem pão. E eles vão para lá. Vão a primeira vez, José não se dá a conhecer, voltam a segunda vez e chega um momento, nós vamos ver o desfecho dessa história tão tremenda, onde Deus estava caminhando. Gênesis 45, versículo 4 e 5, onde José se dá a conhecer aos seus irmãos. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito.
Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Que coisa fantástica se você percebe a linha Deus caminhando nessa história. Sabendo da fome que viria, Deus então envia à frente um dos seus servos, José, que é provado pela palavra do Senhor, que vai parar na prisão, e lá então o rei descobre que lá na prisão tem alguém que interpreta sonhos, o chama, o coloca como administrador de todo o Egito, nessa alta posição de influência, na maior potência conhecida daqueles dias, um servo de Deus exercendo este papel, e ele então diz: não foram vocês que me enviaram para cá, mas o próprio Deus que me mandou à frente para vos preservar um remanescente. Que coisa maravilhosa, Deus indo à frente, preparando o caminho para a preservação do seu povo. Ao longo de toda a história nós percebemos o inimigo sempre tentando interromper os planos de Deus, o inimigo tentando impedir os planos de Deus, mas Deus é soberano, é maior, caminha na história, prepara o caminho de antemão, e aqui nós vemos essa manifestação tremenda de Deus caminhando na história, e José tendo uma interpretação correta dos acontecimentos, percebendo que fora Deus quem tinha enviado ele à frente dos seus irmãos. No final da vida de Jacó, Deus aparece mais uma vez a ele. Capítulo 46, versículos 3 e 4. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Nesta situação, José tinha mandado buscar toda a comitiva da sua família e trazer o seu pai para o Egito. Mas Jacó estava temendo ir para o Egito. Então, no final da sua vida aqui, Deus aparece e diz: Jacó, não temas descer ao Egito. E Deus revela então o seu propósito. Ele diz: olha, eu vou fazer de vocês lá no Egito uma nação. No capítulo 38 de Gênesis, nós vemos um acontecimento que, se o povo continuasse, se a descendência de Jacó permanecesse naquela terra, eles seriam misturados aos povos daquele lugar. Porque Judá se envolveu, saiu para ver as moças da terra e tomou para si uma esposa dentre os cananeus. Quando Deus promete a Abraão que entregaria a eles esta terra, terra dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus, ferezeus, todos esses eus que nós lemos, é justamente como um julgamento por causa dos seus pecados. Eles estavam contaminados com imoralidade, com impureza, e Deus aqui estava dando tempo para eles se arrependerem, mas não estava acontecendo isso. E quando Judá então se une a uma cananeia, nós percebemos que se eles continuassem lá, eles seriam misturados e perderiam a sua identidade. Então Deus revela a Jacó no final dos seus dias, diz: olha, não temas descer ao Egito, porque eu farei de vocês lá no Egito uma nação. Realmente, eles ficaram com o melhor da terra do Egito, foram estabelecidos na terra de Gósen. O faraó considerava muito a José, recebeu a sua família com honras, mandou que fossem carruagens buscar o seu pai, e toda a família de Jacó então veio para o Egito, se estabeleceu num lugar muito bom. Mas os egípcios não olhavam com bons olhos para criadores de rebanhos. Então eles ficaram de certa maneira isolados e foram se multiplicando entre eles. E lá, Deus foi então cumprindo o propósito de formar este grande povo que havia prometido. No nosso próximo encontro, nós veremos que quando este faraó morre, um outro é levantado que não conhece José.
e Ele vai agir com astúcia com este povo. Nós estudaremos isso no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.